E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Como vocês podem ver, a maneira como eu fazia os vídeos no começo do canal era bem simples, bem precária. E hoje em dia eu não gravo mais aulas assim. Então preciso dar alguns recados antes, fazer alguns comentários e alguns pedidos para vocês. Que consistem no quê? Atualmente o canal tem cerca de 14 mil inscritos. Só que tem um pequeno porém. Desses 14 mil inscritos, somente 1,1% é o pessoal que assiste. Ou seja, desses 14 mil, somente 140 pessoas, 150, 200 pessoas. 200 pessoas assistem aos vídeos do canal. O restante chega, assiste e vai embora, não se inscreve. Agora imagina, se somente essa faixa de pessoas assistem aos vídeos e a gente já tem uma comunidade de 14 mil pessoas, imagina se os outros 98% se inscrever no canal. E aqui eu estou colocando a métrica dos últimos 7 dias. Então, por exemplo, se eu aumentar para 28 dias, 1,2, questão de visualizações. Se eu aumentar para 90 dias, 1,1. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, todo o período, desde que o canal foi criado, a média fica de 1,2% de pessoas que se inscrevem no canal. E os outros 98 ou 98,8% são pessoas que chegam, assistem aos vídeos e saem. Então, peço aí que você se inscreva no canal, ative o sino das notificações, porque só se inscrever não resolve. O YouTube, ele dá preferência aos canais que você mais assiste, se você deixar só a inscrição feita, sem ativar o sino. A frequência de vídeos aqui no canal ela não é muito grande comparado com canais de entretenimento em geral, então dificilmente os meus vídeos vão aparecer nas notificações para vocês, por isso que eu peço para ativar o sino. Outra coisa, a questão dos comentários. Eu consigo saber se quem comentou é inscrito no canal. Então, por exemplo, eu coloquei aqui no filtro inscritos públicos, então esse íconezinho vermelho aqui significa que são pessoas que se inscreveram no canal e são pessoas que eu consigo saber se ela deixa que eu vejo que ela é inscrita ou não. Tanto que se você ver essa pessoa aqui de cima, a Deusa Lima, ela não é inscrita no canal. Mas tem outras pessoas aqui que fizeram comentários, como esse senhor Long Gameplay, que ele é inscrito. Então, por exemplo, uma semana atrás, uma pessoa que deixou um comentário e ela é inscrita. Se eu tirar esse filtro, vocês vão ver que tem comentários mais recentes. Só que os comentários mais recentes são de pessoas que chegam, assistem e vão embora, olha só. Muito bom, eu entendi, 29 minutos atrás. Aí tem uma outra pessoa que falou que não entendeu, aí eu pedi para ela explicar qual parte que ela não entendeu e até então ela não respondeu. E daí, olha só, todos os comentários que vocês pegarem, 2 dias, 3 dias, 3 dias, 4, são pessoas que não são inscritas no canal. Então, o que eu vou começar a fazer? Se você não for inscrito no canal, eu não vou responder seu comentário. Não vou interagir com você, não vou dar coraçãozinho, não vou fazer absolutamente nada. Porque a única recompensa que eu tenho do canal são as inscrições. Agora, se você vem, pega o conteúdo de graça, não compartilha, não se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, você não faz nada, desculpa, mas você tá vindo só sugar o que eu tenho para oferecer e você não tá me dando nada em troca. E as coisas têm que ser uma via de duas mãos, beleza? Então, isso que eu tô falando aqui fica então como um pedido para vocês se inscreverem, para que essas métricas aqui elas subam e que o canal cresça mais e eu tenha condição de postar mais material para vocês. Porque se o número de inscritos aumentar, as visualizações aumentar, o meu AdSense melhora e ele melhorando, eu posso dedicar somente a fazer vídeos para o YouTube. Beleza, pessoal? Então, mais uma vez, se inscreve no canal e vamos ao que interessa.
E aí pessoal, tudo bom com vocês? Vamos a mais um vídeo do canal Matemática Descomplicada. Hoje eu vou fazer um aulão só de adição e subtração de números positivos e negativos. Eu tenho esse vídeo gravado, foi um dos primeiros vídeos do canal, porém não é um aulão, é um conteúdo mais simples. E é um conteúdo que eu gravei no caderno, tudo, então hoje eu vou colocar um conteúdo antigo do canal numa versão atualizada e mais, como posso dizer, mais bem explicado. Esquece um pouco do que você viu na escola, porque a maneira como eu ensino ela é totalmente diferente. Então, se você for tentar ficar revendo o que o professor ensinou em sala de aula e assistir o meu vídeo aqui, você vai ficar um pouco perdido. Então, vamos lá. Quando eu estou falando de números positivos e negativos, eu tenho que fazer algumas anotações. Então, toda vez que eu colocar esses sinais aqui, eu já sei que são positivos e negativos. Aí, toda vez que eu tiver o sinal de mais aqui, a minha adiçãozinha, eu posso falar que eu estou adicionando. O menos aqui eu estou subtraindo. Bom, até aqui nenhuma novidade. Só que eu vou fazer uma seguinte observação, que eu faço isso em todas as minhas aulas, em sala de aula. Toda vez que eu falar o mais, eu falo que sim. Toda vez que eu falar menos, eu falo que não. Como assim sim e não? Sim para positivo e não positivo. Se é não positivo, automaticamente ele é negativo. Basicamente, o conceito é esse. Então, vou deixar essas anotações aqui, enquanto eu vou fazendo alguns números aqui, algumas continhas rápidas com vocês. Então, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, 2 mais 3, 5 mais 4, 1 mais 2, 6 mais 8, 7 mais 9, 2, 4, 5. Vamos fazer a continha aqui. Vamos lá, 1, 2, 3 mais 7. Vou repetir um número. As contas normais, eu tenho sempre que pensar que esse 2 ele é positivo, embora ele não mostre. Por exemplo, o relógio ele não marca tempo negativo. Existe tempo negativo quando você diz que alguém está atrasado ou quando falta algum tempo para algo acontecer. Mas nesse caso aqui, não tem o sinal de negativo. Então, logo, eu entendo que ele é positivo. Mas, se for o caso, para facilitar o entendimento de vocês, vocês podem colocar o mais aqui. Uma outra observação que os professores fazem é a tal do dinheiro e da dívida. Então, dinheiro eu posso representar pelo mais e dívida eu posso representar pelo menos. Então, vou deixar aqui também essas anotações. Sabendo disso, tudo que eu estiver olhando aqui é dinheiro. Então, se eu tenho R$2 de dinheiro e alguém me dá R$3, eu fico com R$5. Preciso colocar o sinal de positivo aqui? Não. Se quiser deixar, pode deixar, mas não é necessário. 5 mais 4, mesma coisa. Se eu tenho 5 e eu ganhei 4, fiquei com 9. 1 mais 2, 3. 6 mais 8, 14. Uma dica, se você tiver dificuldade em calcular algum número de bater o olho assim, você pode desmembrar ele em números menores. Por exemplo, 6 mais 8, que é esse exemplo aqui. Esse 8, eu posso pensar nele como 6 mais 2. Então, ficaria 6 mais 6 mais 2.
E de cara eu sei que 6 mais 6 é 12 e 12 mais 2 é igual a 14. É daí que vem esse 14 aqui que eu olhei a conta e já falei o resultado logo de cara. Mas eu não tenho certeza, mas eu acho que eu já tenho vídeo no canal. Se eu não tiver vídeo que eu falo isso, eu vou fazer um vídeo só a respeito disso. Então deixa eu apagar aqui rapidinho. Vou ter que configurar minha mesa de novo para acionar a borracha, mas vamos lá. 7 mais 9, mesma coisa, 16. Por que 16? Se fosse 7 mais 10, seria 17. Como é 9, 16. E 3 mais 7 igual a 10. Até aqui nenhuma novidade. Agora eu vou começar a fazer algumas brincadeiras, que são quais? Vamos pensar que fosse 2 menos 3. Deixa eu fazer uma separação aqui. 2 menos 3, 5 menos 4, 1 menos 2, 6 menos 8, 7 menos 9 e 3 menos 7. Dependendo da série que você estiver na escola, você vai ver uma coisa nova aqui, que é o quê? Você ter uma quantidade e tirar uma quantidade maior do que aquela que você tinha. Então, se você tem R$2 e você gastou 3, você ficou devendo 1. É daí que a gente coloca o sinalzinho de menos, que é esse sinal aqui que eu falei, ó, dívida. Toda vez que eu gasto mais do que eu tenho, eu fico com uma dívida, por isso que o sinal é sempre negativo. No segundo aqui, eu tinha R$5 e gastei 4, fiquei com 1. Posso colocar o mais aqui? Pode, mas não tem necessidade. Mas tudo bem, quer deixar? Deixe. 1 menos 2, mesma coisa. Se eu tinha R$1 e gastei 2, fiquei devendo R$1. 6 menos 8, tinha R$6, gastei 8, fiquei devendo R$2. 7 menos 9, tinha R$7, gastei 9, fiquei devendo 2. E aqui, R$3 eu tinha, gastei 7, fiquei devendo 4. Como que eu sei a diferença? Você pode pensar que é a mesma coisa que se estivesse fazendo a conta normal de menos. A diferença é que o sinal fica trocado. Como assim? Quando você fazia uma conta e você errava, se você via esse 2 menos 3, você não pensava que era a mesma coisa que 3 menos 2? A diferença é que aqui vai dar menos 1 e aqui vai dar 1. Então pensa sempre o seguinte, isso é uma tática para você calcular rápido. Você faz a conta com os números trocados e depois você troca o sinal. Então peraí, se eu tiver 5 menos 15, você vai falar para mim que o resultado é menos 10? Sim, porque olha só, 15 menos 5, o resultado seria 10. Mas como eu troquei os números de posição, eu troco o sinal. Olha só, menos 10. Então, tá no jeito aí, né, pessoal? Tá no jeito. Tá fácil. Agora, sabendo que eu consigo também fazer essa tática aí, para calcular mais rápido e não errar o sinal, agora eu vou para uma outra parte. Que essa outra parte é o quê? Quando o primeiro número é negativo e o segundo número é negativo também. Então vamos lá, as mesmas contas. Menos 2, menos 3, menos 5, menos 4, menos 1, menos 2, menos 6, menos 8, menos 7, menos 9, menos 3, menos 7. Não tem segredo. Aí você fala, mas agora não dá para eu inverter a posição deles. Não dá, porém, você vai levar em consideração o quê? Você vai levar em consideração que os sinais são iguais. Se os sinais são iguais, facilita muito a sua vida. Mas facilita como? Você junta tudo e depois você coloca o sinal. Então pensa, se eu tenho R$2 como dívida e eu gastei R$3, minha dívida aumenta ou ela diminui? Minha dívida aumenta, ou seja, a dívida se mantém. E daí eu junto 2 com 3 e fica 5. Na segunda aqui, mesma coisa. São duas dívidas, então meu resultado continua sendo uma dívida. Devia 5, gastei 4, fiquei devendo 9. Antes que você me pergunte, mas e aquela regra de sinal? Mais com mais, menos com menos, mais, não sei o quê. Aquilo é só para multiplicação e divisão. Para adição e subtração, que é o que eu estou falando nesse vídeo,
aquilo lá não funciona. Inclusive, esquece aquilo na multiplicação e divisão, porque você vai confundir e vai usar aqui. E se você estivesse perguntando, se você esquece, como que você faz a multiplicação e divisão? Eu vou fazer um aulão só a respeito disso. Você vai entender como os números se comportam e aí você não precisa mais ficar lembrando de regrinha, porque você já sabe como que o número se comporta. Mas voltando ao conteúdo de hoje. Se vocês olharem aqui, tudo vai dar sinal negativo. Por quê? Porque é uma dívida que você tinha e você gastou mais um pouco. Então, sua dívida aumentou. E a gente junta os números. 1 com 2, 3. 6 com 8, 14. 7 com 9, 16. E 3 com 7, 10. Opa, mas espera aí. Você está querendo me dizer, então, que eu posso comparar com a primeira coisa que você fez? Pode. Se eu tinha dinheiro e eu juntei dinheiro, eu fiquei com mais dinheiro. E na dívida, se eu tinha uma dívida e gastei mais um pouco, minha dívida aumentou. E vocês podem perceber que os números são iguais, o que muda é o sinal. Então, R$2 com R$3, fiquei com 5. Dívida de R$2 com uma dívida de R$3, fiquei com uma dívida de R$5. Esses números aqui, eles podem aparecer de uma outra maneira, só que eu ainda não vou mostrar ela. Eu vou mostrar depois do que eu vou mostrar agora para vocês. Essas marcações aqui, eu vou passar elas para cima. Então, dinheiro igual positivo, dívida igual negativo. Aí eu posso apagar esse aqui de baixo. Esse aqui dos positivos e negativos, eu vou usar ele daqui a pouco, então vou deixar ele anotado. Deixa eu fazer uma separaçãozinha aqui. Então, mais é sim, menos é não. Aí esse sim, ele é positivo e esse não é negativo, porque ele é não positivo. Agora eu posso apagar esse pedaço aqui, porque eu vou precisar desse espaço. Vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu fiz os dois iguais positivo, os dois iguais negativo. Eu fiz o primeiro positivo e o segundo negativo. Agora eu vou fazer o primeiro negativo e o segundo positivo. Então, agora vai ficar o contrário desse segundo modelo que eu mostrei para vocês. Se vocês estiverem espertos, vocês vão falar assim para mim, mas então agora é a mesma coisa dali do segundo, só que eu troco o sinal? Não sei. O que vocês acham? Pensem aí enquanto eu vou completando esse espaço. Menos 5 mais 4, menos 1 mais 2, menos 6 mais 8, menos 7 mais 9, menos 3 mais 7. E aí, pensaram se vai dar o mesmo resultado do anterior ali, só que com o sinal trocado? Vamos ver na prática, então, isso que vocês estavam pensando. Aqui, eu não consigo mais juntar como era no primeiro e como era no terceiro, porque os sinais são diferentes. Porém, eu não junto os números, mas eu junto o comportamento deles. Então, por exemplo, no primeiro aqui, menos 2 mais 3, quem é maior, meu dinheiro ou minha dívida? Se eu sei que, nesse caso, o meu dinheiro é maior, eu sei que meu resultado é positivo. E aí você pode trocar aquela conta. Então, ficaria, por exemplo, 3 menos 2, igual ao que eu mostrei agora há pouco no outro exemplo. Então, 3 menos 2 é igual a 1. Aqui está positivo. Aqui, tudo vai dar positivo, basicamente. Aí você fala, mas por que se o primeiro é negativo e o segundo é positivo? Por que vai dar tudo igual? Na realidade, não necessariamente vai dar tudo igual. Vai dar tudo igual desde que o dinheiro seja maior que a dívida. Lembra aqui no segundo, que a hora que eu fiz 5 menos 4, deu 1 positivo e o restante era tudo negativo? Aqui agora vai ser o contrário. Vai ser o segundo negativo e o restante tudo positivo. Vou fazer com vocês essa parte.
Por exemplo, eu devia R$ 2 e eu fui lá e dei R$ 3 para a pessoa. Fiquei com R$ 1 de troco. Eu devia R$ 5 e eu fui lá e paguei R$ 4. Então minha dívida continuou, porém ficou de R$ 1. Ela diminuiu. Aqui eu devia R$ 1 e paguei com uma nota de 2, então sobrou R$ 1 de troco. Eu devi 6, né? Gastei 6 e dei R$ 8 para pagar. Nesses R$ 8 me sobraram R$ 2. Eu gastei 7, porém eu tinha 9 na carteira, sobraram R$ 2. E eu gastei 3, mas eu tinha 7 na carteira. Então aqui sobrou também R$ 4. E se vocês compararem com o segundo modelinho aqui de comportamento, vocês vão ver que os números estão todos iguais, só com o sinal trocado. Então, vocês podem fazer essa brincadeira também, se for o caso. Menos 5 mais 4 é a mesma coisa que 4 menos 5. Aí você me pergunta, mas se são a mesma coisa, por que eles estão sendo mostrados desse jeito? Primeiro, que é para você aprender como os números se comportam. Segundo, é para você escrever as coisas na ordem que elas aparecem, porque nesse caso aqui faz diferença a maneira como você escreve, porque se você troca aqui, por exemplo, o sinal fica trocado no final. Então, 1 não é a mesma coisa que menos 1. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. E daí agora, eu vou... Deixa eu ver que lugar que eu vou fazer. Bom, eu vou apagar aqui um pedaço. Não, eu vou usar a próxima tela. Menos 2 mais 3. Então, vamos lá. 2 e 3, 5, 4... 2, 3, 5 e 4, 1 e 2, 6 e 8, 7, 9, 3 e 7, 7, 9, 3 e 7. Agora nessa parte aqui é a parte que vai ficar puxada. Por quê? É o momento onde você tem aquela mistura toda dos sinais. Então eu vou pegar, por exemplo, o 2 mais 3. Se eu pensar no 2 positivo, no 3 positivo, só que eu tiver um sinal de menos aqui no meio, eu tenho que colocar o parênteses para separar, porque o mais aqui ele é um indicativo de que o número é positivo, e esse menos aqui ele é uma operação matemática, uma subtração. Então, se eu tenho R$ 2 e eu gastei R$ 3, eu fiquei com quanto? Eu fiquei com menos 1. Vocês já vão entender o porquê desse raciocínio. Se eu tinha, então, R$ 5, eu gastei R$ 4 que eu tinha. Eu fiquei com quanto? Nesse caso, eu fiquei com R$ 1, porque eu gastei menos do que o que eu tinha. Aí você fala, tá, mas peraí, você está querendo me dizer então que se tiver escrito desse jeito, 2 menos mais 3, eu posso pensar que ele é a mesma coisa que 2 menos 3? Sim, exatamente isso. Lembra que eu fiz a escrita aqui de positivo e negativo ou não positivo? Exatamente isso agora, olha só. Quando tiver o mais, significa que é positivo. Quando tiver o menos, é não positivo. E não positivo é a mesma coisa que negativo. Então, agora eu vou continuar com os outros aqui. Se eu tenho dinheiro e eu tenho dinheiro, esse menos aqui significa que eu tenho uma dívida, ou não dinheiro, porque ele é não positivo. Então, se eu tenho dinheiro e eu tenho uma dívida em cima desse segundo dinheiro, automaticamente isso aqui vira uma dívida. Então, vai ser dinheiro com dívida. Por isso,
que ficou desse jeito aqui, 2 menos 3. E isso vale para qualquer número, seja o primeiro marca o segundo, seja o segundo marca o primeiro. Então, eu vou continuar com os demais aqui para vocês verem. Então, se eu tiver mais 1 aqui, menos o mais 2, vai ser a mesma coisa aqui. Vai ser a mesma coisa que 1 menos 2. E nesse caso vai ser menos 1 o resultado, porque o meu dinheiro era menor que a minha dívida, então eu fiquei com dívida. 6 menos mais 8. Mesma coisa. Eita, nós. Mesma coisa. Vai ser 6 menos 8 igual a menos 2. No 7 menos mais 9. Vai ser a mesma coisa aqui. 7 vai ser a mesma coisa aqui. 3 menos 7 igual menos 4. E se vocês pegarem para olhar os demais aqui no começo, olha só lá. Menos 1, 1 e menos 1. Aqui também, ó. Menos 1, 1 e menos 1. Aí, continuando. Menos 2, menos 2, menos 4. Menos 2 e menos 4. Basicamente, é a mesma coisa. Ah, mas se são a mesma coisa, por que existe aquele jeito de escrever? Existe esse jeito de escrever porque em alguns momentos, no invés de ser uma subtração aqui, pode ser uma multiplicação, que é assunto para um próximo vídeo, que é um próximo conteúdo que você vai aprender aí na escola. Continuando. Eu posso ter uma situação dessa, só que no invés de ser negativo, aqui, em vez de ser menos, eu posso ter uma adição, uma continha de mais, e aí eu posso mexer com números negativos no lugar de números positivos? Sim, é uma outra possibilidade, que inclusive eu vou mostrar para vocês agora. Então, deixa eu apagar esse pedaço aqui, para ter espaço para poder mostrar para vocês. Aqui, basicamente, vai acontecer o quê? Você tem que prestar atenção se vai existir uma troca de sinal ou não. Lembrando do que eu rabisquei ali no canto, ó, do positivo e negativo ou não positivo. Então, se eu tiver... Antes eu estava falando do menos... estava falando do 2 menos mais 3. E daí, nesse caso, o menos aqui, da subtração, ele indicava que eu trocaria o sinal da outra parte. Logo, ficaria só 2 menos 3. Lembrando que esse primeiro eu não preciso colocar o mais, porque eu já sei que ele é positivo. Agora, eu vou fazer o contrário, eu vou fazer diferente. Se eu tivesse, por exemplo, o 2 aqui como positivo, e aqui mais menos 3. Esse mais significa positivo. Lembra que eu escrevi sim e não? Aqui é a mesma coisa. Esse negativo significa não. Então, não positivo. Troca o sinal. Lá, não positivo vira negativo. E nesse caso, sim. Sim é negativo. Então, sim é uma dívida. Nesse caso, permanece. Então, fica 2 menos 3. Igual a quanto, pessoal? Igual a menos 1. Ah, então você está me dizendo que as duas coisas são a mesma coisa? Sim e não. São a mesma coisa de resultado, mas não são a mesma coisa porque a maneira de se resolver é diferente. Então, você tem que fazer essa análise aqui. Vou usar o próximo exemplo, o 5 e o 4. Então, se eu tenho o 5 mais menos o 4. O primeiro agora eu vou ignorar o sinal dele. Vou deixar assim que vocês já sabem que ele é positivo, para ganhar tempo. Então, 5 com menos 4. Então, eu estou pegando um dinheiro juntando com uma dívida. Quem é maior, o dinheiro ou a dívida? O dinheiro. Então, eu sei que meu resultado é positivo e vai ser de quanto? Vai ser 1, porque eu tinha 5 e gastei 4.
No próximo, 6 e 8. Então, 6 mais menos 8. Daí, no 6 mais menos 8, mesma coisa. Esse mais indica que eu vou juntar as coisas, porém eu não vou trocar o sinal delas. E se eu tenho 6 e a minha dívida é 8, significa que a minha dívida é maior. Então, o resultado ainda é uma dívida. E eu vou olhar quanto falta do 6 para chegar no 8. Falta 2. Então, dívida de 2. 7 e 9, mesma coisa. Então, aqui vai ser R$7 na carteira, 9 que eu gastei. Fiquei devendo R$2. E 3 menos 7. Mesma coisa, fiquei devendo R$4. Por quê? Porque a minha dívida é maior do que o meu dinheiro. Aí você se pergunta, tá, acabou? Não, não acabou. Tem mais coisa ainda. E esse mais coisa agora é o quê? Quando eu tenho o primeiro negativo, quando eu tenho o segundo negativo, quando é uma subtração e quando é uma adição. Tem essa possibilidade e depois tem a outra possibilidade, quando o primeiro for negativo, o segundo for positivo e daí eu tenho uma adição ou uma subtração. Então, como vocês podem ver, ele é um assunto bem extenso, por isso que eu fui fazendo ele em partes. Eu fui aumentando o nível de dificuldade conforme tivesse a necessidade. Porque se eu já fizesse do jeito aqui mais complicado, você não ia entender ou você ainda ia ficar confuso. Vocês estão entendendo por que aquela regrinha na multiplicação que o professor faz, dependendo da série que você tiver, se o professor já tiver mostrado isso? Por que aquela regra não funciona para adição e subtração? Por causa disso, porque aqui é um negócio um pouquinho mais complexo. Mas, mesmo assim, não é um negócio de outro planeta. Vamos lá. Eu tenho, então, menos 2 mais menos 3. Aí eu vou colocar o menos 2 menos menos 3. Sabendo que você já entendeu a ideia de que quando é positivo você mantém a conta e quando é negativo você troca o sinal, vai ser exatamente isso que a gente vai fazer. O primeiro é uma dívida, o segundo é uma dívida. Logo, meu resultado é uma dívida. E eu junto os dois. 2 com 3 vai ser 5. Então, se eu tinha gasto R$2 num dia, não paguei. No outro dia eu fui lá e gastei R$3, não paguei. A minha conta ficou de R$5 aí negativo, ficou para pagar R$5. E no segundo agora é o contrário. Primeiro dia eu gastei R$2. Só que no segundo dia eu não, lembra que esse sinalzinho aqui representa não. Eu não gastei R$3. Então o que eu fiz? Eu paguei R$3. Isso é a mesma coisa que menos 2 mais 3. E aí eu fiquei com R$1 de troco. Os outros aqui eu já vou fazer nesse esquema aqui para vocês verem a comparação de 1 a 1. Então eu tenho menos 5 mais menos 4 menos 5 menos 4. No primeiro, são duas dívidas que eu vou juntar, então o resultado é uma dívida. E quanto que é 5 com 4? 9. Uma dívida de R$9. Agora, no segundo, eu tenho uma dívida de R$5, porém, eu não tenho uma dívida de R$4. Se eu não tenho dívida, eu tenho o quê? Eu tenho dinheiro. Então, a mesma coisa aqui, menos 5 mais 4. E nesse caso, eu fico com dívida, porque a minha dívida é maior que o dinheiro, mas a minha dívida é somente de R$1. No 1 e no 2. Vamos lá então. Menos 1 mais menos 2 menos 1 menos menos 2. Eu vou juntar duas dívidas, porque os dois sinais são de dívida e o mais indica que eu vou juntar. Dívida de R$3. Agora, nesse caso, o menos aqui no meio, ele representa não juntar. Se eu não vou juntar, significa que eu vou separar. Então, R$1 de dívida continua. E se isso aqui não é uma dívida, significa que isso é o quê? Dinheiro. Então, menos 1 mais 2.
E se eu devia R$1 e eu dei R$2 para pagar, significa que sobrou R$1. Vamos lá, 6 e 8. Então, menos 6 mais menos 8, menos 6, menos 8. Mesma coisa. Eu vou juntar duas dívidas, então eu sei que o resultado é uma dívida. E eu vou juntar os números, 6 com 8, 14. Então, minha dívida vai ser de 14. E no menos 6, menos 8, mesma coisa. Eu tenho 6 negativo, que é uma dívida, e eu não tenho dívida, então eu tenho o quê? Dinheiro. Fica 6 mais 8, e nesse caso eu tenho um troco de R$2. E daí tem o 7 com 9 e o 3 com 7. Vou fazer esses últimos dois aqui, mas o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje é basicamente esse. Vocês podem usar os números que vocês quiserem, a maneira como eles vão se comportar é exatamente do jeito que eu estou mostrando para vocês aqui até agora. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, se não, pode assistir o vídeo quantas vezes for necessário. Se você está chegando agora, pode se inscrever no canal, ativa o sino das notificações, porque só se inscrever você não consegue receber os vídeos, o YouTube não avisa. Continuando então, para a gente finalizar. Eu tenho o menos 7 mais menos 9. E esse menos 7 eu não coloquei entre parênteses nenhum dos outros números, porém, ele precisa ter. Como não tem nenhum número antes, então não faz diferença ter ou não ter, mas a gente coloca para deixar esteticamente bonito. Menos 7 menos 9. Esse menos 9 tem que ter parênteses, porque o menos do 9 ele é um sinal e o menos aqui no meio ele é uma subtração, uma operação matemática. São coisas diferentes. Continuando então, menos 3 mais menos 7 e menos 3 menos 7. Quem já sabe fazer isso aqui, bate o olho e olha, toda vez que eu tiver menos e um negativo, eu já coloco mais. Então, fica menos 7 mais 9 e aqui fica menos 3 mais 7. Isso aqui é só uma evolução do que eu falei até agora para vocês. E aqui, o restante, eu posso fazer a conta direto, porque eu estou juntando, porque o mais significa que eu estou juntando duas dívidas. Então, fico com uma dívida. E aqui, duas dívidas eu junto, fico com uma dívida. 7 com 9 vai dar 16. Então, dívida de 16. E aqui, 3 com 7 vai dar 10, dívida de R$10. E no outro aqui de cima, gastei 7, tinha 9, sobrou R$2. E no outro aqui de baixo, gastei 3 e tinha 7, sobrou R$4. Beleza, pessoal? Se eu não esqueci nada, é assim que funciona. Então, eu só vou anotar aqui rapidinho, só para a gente recapitular. Então, nós temos um número, que ele pode ser positivo, com uma adição de outro número positivo. Nós podemos ter um número positivo menos um número positivo. Aí, continuando, nós temos um número negativo. Não, vou deixar o positivo primeiro. Mais um número negativo. Nós temos mais e mais. Peraí. Mais e mais tem. Mais, menos, mais. Tá. Então, aqui é menos. Ah, mas você está montando uma tabelinha? Não. Estou mostrando só o que foi mostrado desde o começo do vídeo. Então, nós podemos ter soma de dinheiro com dívida, ou soma de dívida com dinheiro, ou soma de dívidas. Então, essas são as somas. Nós podemos ter a subtração de dinheiro, nós podemos ter a subtração
de dívidas. E nós podemos ter a subtração de dinheiro com dívida ou subtração de dívida com dinheiro. Por que que a gente não pode usar aquela regra da multiplicação? Caso você já tenha visto isso na escola. Porque vai depender do número que tem na primeira parte e do número que tem na segunda. Então, nesse último exemplo aqui, se fosse menos 5 menos 3. Ou se fosse menos, sei lá, 2 menos 7. No primeiro exemplo, o primeiro número é maior. No segundo exemplo, o primeiro número é menor. E agora vocês vão ver por que não dá para ficar montando tabelinha na prática. Se eu tenho duas dívidas, tecnicamente eu juntaria. Como isso aqui é negativo, então eu não junto, eu separo. E eu separo como? Com dinheiro. Então aqui ficaria menos 5 mais 3. E aqui ficaria menos 2 mais 7. Gastei 5, tinha 3, fiquei devendo 2. Gastei 2 e tinha 7, fiquei sobrando 5. Fiquei devendo 2. Esqueci do menos aqui. Vocês perceberam então que não dá para fazer o mesmo resultado, se é positivo ou negativo, baseado só no que a gente tem aqui de sinal? De quem é positivo, quem é negativo, se adiciona ou subtrai? Quem vai mandar no resultado do sinal é o primeiro número, se ele é maior ou ele é menor que o segundo. E em todas essas outras possibilidades aqui, é a mesma coisa. Beleza, pessoal? Se foi útil, por favor, deixe nos comentários aí sugestões de próximos assuntos, próximos vídeos. Compartilhe aí nos grupos de rede social, grupos de amigo, etc. Porque se foi útil para você, pode ser que seja útil para mais pessoas. Deixei um recado no começo do vídeo aí, pedindo a ajuda de vocês para o canal crescer, porque somente 1,2% das pessoas que assistem os vídeos são inscritos no canal. A maioria chega, assiste, tira as dúvidas e sai fora do canal e depois me deixa na mão. Beleza, pessoal? Então, dá essa força aí. Eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção e bons estudos. Um abraço.